Sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou falar nesta noite sobre vários versículos, mas é para a igreja fazer uma reflexão, uma meditação. E eu estou feliz porque o Senhor se faz presente. Amém? A irmã, versículos que ela leu, está aqui dentro dos versículos que eu coloquei. Então, por favor, a igreja, fique em pé, só enquanto eu leio, assim, os versículos que serão, assim, objeto de reflexão, tá? São muito conhecidos e o primeiro vai ser Mateus 7. Só um minutinho. Mateus 7. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E o 8. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E ao que bate se abre. Amém? Amém. É maravilhoso, pode sentar. É maravilhoso a gente abrir a palavra e ver uma promessa dessa, não? Todos nós nos alegramos quando Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Agora é claro que tudo isso depende da nossa condição perante Deus, né? Como ela falou aqui, está em obediência, fazendo a vontade dele, os nossos pedidos estarem alinhados à vontade de Deus, né? Mas eu quero que a igreja medite também aqui numa outra passagem que tem na Bíblia. Essa aqui nos fala assim sobre a nossa capacidade de dar, de doar-se. E nos últimos tempos, a capacidade de as pessoas doarem para outros, de as pessoas cederem, tem sido cada dia mais difícil, não? E aí, lá em Atos 20:35, diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas parece que na nossa vivência, na nossa vida, quando fala em dar, a gente não analisa bem assim, não? A gente não analisa bem assim. E aí cai no que a irmã leu aqui: aos obedientes serão tidos como aqueles que firmaram a casa numa rocha, que é Jesus. E aqueles que ouvem as palavras e não as cumprem, é como aquele que edificou a casa sobre a areia, né? Veio a tempestade, veio o vento, logo a casa cai, porque não tem estrutura para suportar uma tempestade. E a tempestade vem
ricos, sejam pobres, estejam diante da presença de Deus ou não, ela chega. E aquele que está firmado no Senhor, ele tem sabedoria para enfrentar a situação, para buscar solução, né? Mas ao que não tem, ele se perde no caminho, né? E lá em Provérbios, sobre o ato de doar, lá em Provérbios 3, 27 e 28, o Senhor disse assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao teu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Amém? Amém. Ajudar, nós devemos ajudar logo. Não devemos procrastinar. Não devemos adiar o ato de socorrer o irmão, de socorrer ao nosso próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for. Não tem que ser irmão da igreja, ser irmãozinho lá de casa. É o que a gente nunca viu aí na rua. Tá pedindo, você tem, então ajude, porque é do agrado do Senhor. É do agrado do Senhor. E dessa forma a gente estará em obediência, né? Lá em Mateus 42 fala assim: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amém? Então, aí é Deus nos advertindo, né? É o Senhor nos advertindo e nos ensinando. E às vezes as coisas estão tão difíceis. A gente precisa pedir a Deus para nos dar sabedoria do Espírito Santo, né? Como ajudar, quando ajudar, não é? E aquilo que a gente dispõe em favor do nosso próximo, Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Deus faz o nosso provimento aumentar. O que a gente dispõe em favor do necessitado não nos fará falta. E também, aí Deus nos ensina também, lá em Lucas 35: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serás filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus, né? Então Deus dá o sol para todos, dá a chuva para todos. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas. Amém? Amém. E lá no 36 ele diz, Mateus 6,36: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Amém? Ver a necessidade, né, do outro e se dispor, né? Se dispor em ajudar. Não precisa esperar pedir, né? Você viu que está em necessidade, você tem condição, então estenda a mão, né? Porque é do agrado de Deus. E sobre isso também o Senhor fala lá em Isaías 58:
quando ele fala sobre o jejum, que perguntavam: mas Senhor, por que jejuamos e não temos resposta? Né? E aí então Deus fala sobre o jejum que é agradável a Ele, que é dar pão ao faminto, vestir aquele que está nu, não é? E lá no Isaías 58:10 ele fala assim: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E no 11 diz: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa passagem aqui também está que aquele que é obediente ao Senhor, aquele que está edificado no Senhor, que tem as raízes fundadas no Senhor, será como a planta plantada junto aos ribeiros, que mesmo no tempo da sequidão, as suas folhas não cairão, mas permanecerão verdes e darão frutos. Amém. Isso está lá no Salmo 1 e também está em Jeremias 17. Essa palavra, o nosso fundamento, a nossa estrutura deve estar firmada no Senhor. Amém? Amém? Amém. E Deus me levou a falar também sobre os dízimos, né? Os dízimos. Então, lá em Malaquias 3, 10 e 12, o Senhor nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma, o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém, amém. Então, quando se diz em abrir o bolso, ofertar a casa do Senhor, muita gente tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Pensa que se entregar o dízimo, que vai faltar, que vai passar necessidade, e o Senhor nos garante aqui que não. Ele repreenderá o devorador, Ele fará que a lavoura produza mais e mais, Ele multiplicará os provimentos para a nossa necessidade, né? E tem muita gente que não consegue entregar o dízimo, que não consegue
especial ao Senhor. Mas quando está em necessidade, aqui é ótimo. Pedir, pedir e dar-se-vos-á, né? E às vezes até muitos são ingratos, porque vem à igreja, vem buscar a cura, vem buscar uma bênção material, recebem a bênção e adeus, né? Aí, então, Deus está nos alertando nesta noite, para que possamos ter sensibilidade à necessidade, né? A necessidade do irmão, a necessidade do próximo, a necessidade da igreja, não é? Porque a igreja somos nós. A igreja tem despesas como todos nós temos na nossa casa, na nossa família, não é? Nada aqui é de graça. Então, é necessário trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, porque Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em fazer cumprir o nosso sonho. Mas Ele ama a sinceridade, Ele ama aquele que é grato. Ele não precisa de nós, mas é bom que a gente seja grato e que a gente obedeça a palavra do Senhor. Aqui fala lá em Marcos 40 sobre os dízimos e oferta, né? Eu coloquei aqui só a título assim de ilustração. Lá em Marcos 12, 41, 44, fala sobre a oferta da viúva, né? Jesus estava próximo e observava o povo passar para as ofertas. E os ricos passavam e ofertavam valores grandes, porque eram ricos, aquilo ali não lhe fazia falta alguma. E de repente apareceu a senhora viúva. Ela tinha muito pouco, só 2 moedinhas, e a viúva entregou tudo que ela tinha, tudo, né? Então Jesus disse: foi maior a oferta, né, dessa viúva, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas a viúva da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Amém. Isso a gente vê muito assim, não é se tratando de dízimo, nem de oferta, mas é o dom de doar, a capacidade de a pessoa compartilhar. Por exemplo, no interior, no sítio, onde muitas pessoas sobrevivem com muita dificuldade, com a plantação, né? Muitas só plantam alguma coisa, feijão, milho, e elas sobrevivem disso. Então lá no interior, quando é o interior muito grande, né? E hoje não está tão assim, mas há alguns anos era muito difícil a situação, porque não tinha aposentadoria rural, o povo só sobrevivia daquilo que plantava. Se colhesse, tinha para comer. Se não colhesse, tinha uma época que passava estreito. Então, ali no interior, no sítio, era muito comum as pessoas, por exemplo, uma pessoa que se considerava amiga da outra, era vizinha, aí a pessoa fazia aniversário.
não podia fazer festa, mas ali a vizinhança, o que elas entregavam? Elas entregavam um mel de abelha, entregavam ovos. Isso era tudo que a pessoa tinha. Então ela dava com inteireza de coração, né? E é como aqui a oferta da viúva, dava do melhor que tinha, né? E assim a gente deve fazer na casa do Senhor, amém? Amém. Aqui também, lá em Provérbios 3, 9 e 10, fala assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão o mosto nos lagares. Aí lá em Mateus 6,19, e o Senhor nos alerta: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas a gente deve dar com alegria, né? E isso é agradável ao Senhor. Amém? Amém. Agora, só para uma outra ilustração aqui, está lá em 2 Crônicas 29, quando Davi estava preparando para a construção do templo do Senhor, e Davi juntou de tudo quanto ele tinha: ouro, prata, joias, e ele apresentou no templo. E depois ele convocou a congregação também a ofertar a casa do tesouro. E ali todos juntaram também ouro, prata, e levaram tudo à casa do Senhor. E aí, no final, Davi se alegrou muito, porque ele contribuiu com muito do que ele tinha, todo o povo contribuiu, e ali Davi e o povo se alegraram na presença do Senhor. E lá em 1 Crônicas 29, 10, disse assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também Davi se alegrou com grande alegria. Aí no 10 diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Amém? Amém. Eu vou agora fazer uma oração, tá? Vou fazer uma oração para nós. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te louvamos e te bendizemos pela tua casa de oração, Senhor. Que o Senhor possa contemplar a vida de cada um que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa contemplar cada vida que está assistindo o culto, Senhor, online. Que o Senhor abençoe a família de cada um. Que o Senhor possa nos levar a refletir, Senhor, sobre o dar, sobre o doar em favor do nosso próximo. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus Pai, para que possamos também refletir sobre os dízimos, sobre as ofertas, Senhor, para a tua casa de oração. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor, na sua renda, no seu trabalho,
Pai, e que o Senhor possa abençoar e multiplicar, Senhor, e não deixe faltar nada na vida dos teus servos, Deus Pai, e que tudo seja para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não sou pregador e não sei falar tudo, mas o Senhor me instruiu a falar essas palavras. Amém? Amém. Já estamos encerrando, meus irmãos. Você que trouxe sua oferta nesta noite, coloca na sua mão direita, vamos orar. Amém, Pai? Abençoe cada ofertante, dizimista da tua casa. Derrama assim, ó Pai, rica sorte de bênção sobre os teus filhos, Pai, porque não é uma troca, não é uma barganha, mas é uma aliança com o Senhor. Abençoa o teu povo, prospera sobre a tua igreja, prospera sobre a vida dos teus servos. Aquele que não pode ofertar nesta noite, Pai, que o Senhor venha abrindo portas, ó Pai, que venha trazer, Pai, grande abastança à vida dos teus servos. Nós te clamamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Só lembrando, próxima terça-feira, culto de oração para a honra e glória do Senhor. Estaremos aqui juntos orando. Na próxima quinta-feira, culto com oração individual, amém, para a honra e glória do Senhor. E no domingo novamente, amém, o Senhor permitindo, estaremos aqui para louvar o nome do Senhor, amém. Cadê o obreirinho? Ele é baterista, é obreirinho. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E lembrando que já estaremos encerrando, mas a partir do dia 10 de novembro, quinta-feira, nós estaremos com a campanha aqui projetando 2023, dia 10 de novembro. A partir do dia 10 de novembro, toda quinta-feira, serão 7 quinta-feiras que nós estaremos aqui orando, clamando ao Senhor, amém. Que Ele venha abrindo portas. Nós já vamos apresentar o ano de 2023, que continue sendo um ano de vitória em nossas vidas, amém. Tudo que nós colocarmos diante do Senhor em nosso coração será estabelecido, amém. Terão predetores trazendo uma palavra abençoada, como sempre tem sido, mas objetivando o ano que se inicia, amém. Já estaremos apresentando ao Senhor para a honra e glória do Senhor. Quero fazer essa última oração em nome de Jesus, agradecendo a presença de todos os irmãos aqui em nome de Jesus, amém. É muito bons irmãos aqui com a gente. Pai, quero te dar graças, Pai, pela tua misericórdia. Nós nos encontramos aqui nesta noite. Quero te pedir, ó Pai, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um dos teus servos aqui. Pai, que, ó Pai, sabemos que não voltaremos para casa, ó Pai, de mãos vazias, mas cheios, ó Pai, da tua, ó Pai, da tua vontade, mas cheios, ó Pai, das tuas promessas, ó Pai, que não falham, cheios, ó Pai, da alegria do teu Espírito Santo. Renova as forças dos teus filhos, renova a força das tuas servas. Ó Pai, que nós não venhamos a olhar nem para um lado nem para o outro, mas que nós venhamos a olhar somente para o Senhor, ó Pai, que é de onde provém a vida. Pai, que somente o Senhor, ó Pai, é Deus, ó Pai. O homem pode decepcionar, ó Pai, o homem pode falhar, mas o Senhor verdadeiramente não falha, Pai. Que nós venhamos verdadeiramente, ó Pai, estarmos aqui servindo somente ao Senhor, ó Pai, com singeleza de coração, ó Pai. Direciona os nossos passos, abençoa esta congregação, e eu te peço, ó Pai, leva, ó Pai, leva cada um que está aqui nesta noite debaixo da tua mão onipotente. Renova as forças, fortalece os teus filhos, as tuas servas, ó Pai, nos dispersa, Pai, nos guardando de todo mal, Pai. Sabemos que grande é a violência aí fora, Pai, grande tem sido os laços, mas o Senhor, Pai, tem nos livrado de todos, ó Pai, nós te damos graças.
Abençoa a semana, Pai, que seja uma semana, Pai, que essa semana que se inicia continue sendo uma semana de grande vitória. Eu profetizo a vitória sobre a vida de cada um dos teus servos nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja declarará amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. A semana de vitória.